Oi, turma, tudo bem? Sexto ano, a gente vai ver um pouquinho da noção dos números decimais, tá? A leitura, tá certo? Que tem como a gente lê antes da vírgula e depois da vírgula, tá certo? E também as operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão, tá certo? Então, vamos partir para o quadro para poder explicar, ok? Então, volto aqui, pessoal, com algumas características importantes dos números decimais, tá? Então, números decimais são aqueles números que usam a vírgula, tá? Tipo 1,50, 0,80, assim por diante. Mais uma ideia importante, eles vêm de uma divisão não exata, tá certo? Finita ainda, não exata, finita. Eles também, gente, pertencem para os números racionais. Então, aqui a gente vai ver, começando a ver os conjuntos, tá? Dos números. Volta aqui, então, que nós vamos falar sobre a leitura e a escrita dos números decimais, tá? Ele depende de dois fatores, antes da vírgula e depois da vírgula, tá? Antes da vírgula, se tiver um número real, não zero, zero não é um número real, né? Ele é um valor que não existe, ele indica que não existe nada ali, por isso que é o zero. Mas, se tiver 1, 2, 3, a gente vai falar o número mais a palavra inteiro, tá? É o número mais a palavra inteiro. Então, 5 inteiros, 6 inteiros, 7 inteiros, 8 inteiros e assim vai por diante. Ou 55 inteiros, independente do número que estiver antes, vai ser o número mais a palavra inteiro. E após a vírgula, só que o após a vírgula, ele usa base 10, conhecimento da base 10, tá? O que é isso? Ele vai usar décimo, centésimo e milésimo. Então, se eu tiver um número após a vírgula, então a gente vai chamar de décimo. Dois números, centésimos, e três números, milésimos, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, tá? Tanto a leitura quanto a escrita se vê e se escreve da mesma forma, se lê e se escreve da mesma forma, tá? Então, aqui eu não tenho nada, ó, eu tenho zero, e o zero para mim não vou escrever, só vou escrever o valor que eu tô enxergando, deu 14. Então, eu vou colocar lá 14. 14 o quê? Dois números depois da vírgula? Dois números depois da vírgula, centésimos. Pronto. Terminou. Ó, agora no segundo exemplo, eu tenho aqui um número antes da vírgula. Então, eu vou ter que escrever com a palavra inteiro. Então, 5 inteiros. E, olha ali o número que eu tenho. 143. Três números depois da vírgula, a palavra é milésimo. Milésimos. Então, vou ler 5 inteiros e 143 milésimos, tá? E o último aqui, eu tenho um número antes da vírgula e é real, que é o número 1. Então, 1 inteiro, não vai S, porque é só 1, tá? E 6 décimos, ó, só um número depois da vírgula, aqui tinha 3, aqui tinha 2, aqui só tem 1, décimos. Ok, é isso então, tá? Agora vem com o exemplo da atividade 1. Então, a atividade 1 já vai estar escrito e vocês vão ter que pôr o valor, tá? O que nós vamos cuidar? Se tem a palavra inteiro, significa que tem um número antes da vírgula. Se não tiver, vai ser 0, vírgula. Então, o primeiro tem a palavra inteiro, ó. Significa que tem um número antes da vírgula, que é o 8. Então, 8, vírgula. Agora, vamos escrever o número depois da vírgula. 5 décimos. Ó, décimo é um número depois da vírgula. Que número eu vou pôr? O 5. Terminou. Prontinho. Agora vamos para o exemplo B. É isso, tem que fazer na atividade 1, tá? Só isso. 23 milésimo. Tem a palavra inteiro? Não tem. Então, eu vou botar 0, vírgula. Agora ele tá falando que é milésimo, mas eu tenho só o 23. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um 0. E não posso pôr no final, olha, assim tá errado, ó. Porque vai ficar 230, isso aqui tá errado, não é assim.
Então, eu vou botar 0,023, porque daí não muda o resultado. Então, é isso que tem que ser feito na atividade 1, colocar os valores dos números decimais, tá? Vamos fazer o exemplo 2, a atividade 2. Volto então aqui para explicar a atividade 2, tá? Nós vamos falar das frações e os números decimais junto com a divisão. Então, aqui já é uma revisãozinha lá que a professora fez as divisões, tá? Toda a divisão pode ser escrita de forma de fração, tá certo? É uma forma de divisão. É uma maneira que pode representar uma divisão. É pôr o divisor embaixo e o dividendo em cima. Só isso. Isso é uma fração. Então, olha como é fácil. Nós vamos pegar o número. Quem que é o meu divisor? É o 10. Então, o 10 vai embaixo. Quem que é o meu dividendo? É o 13. Pronto. Montei a minha fração, que também é chamada de razão, tá? Ok? Então, se eu vou ter uma fraçãozinha dessa forma, eu também pode dizer que é uma razão. Pronto, é só isso, tá certo? Agora, eu vou transformar isso aqui em números decimais. Lembra da leitura? Se tiver um número depois da vírgula é décimo, 2 números é centésimo, 3 números é milésimo, aqui acontece a mesma coisa. Aqui é o décimo, significa que tem que ter um número depois da vírgula, para ele poder ser o 10, dividido por 10. Então, olha como fica a resposta. Vou pôr um número depois da vírgula. Então, vai ficar o 3 e a vírgula. Ó, passei o 3 para depois da vírgula. E mantenho o número 1 aqui. Prontinho. Escrevi a forma decimal. É isso que tem que fazer na questão 2. Vamos fazer outra aqui, ó. Aqui eu vou dividir por 100. Então, o 6 em cima, o 100 embaixo. Prontinho. O que nós vamos fazer agora? Vamos transformar isso aqui em número decimal. Quantos números vou pôr depois da vírgula? Centésimo é 2 números depois da vírgula. Como se fossem os 2 zeros. Eu vou pôr o 6 e não tenho mais número para pôr. Eu vou colocar um 0. Ó, agora ficou 6. Se eu pôr o 0 depois do 6, vai ficar 60. Daí tá errado, tem que ser antes. Aí eu vou pôr a vírgula. Tá aí os 2 números depois da vírgula. Mas, prof, não sobrou nada por aqui, então a gente vai colocar o 0 também. Prontinho. Aqui está escrito o meu número decimal, tá? Volta, olha o vídeo 2, 3 vezes se não entendeu, tá? Aqui nós vamos ter, vou escrever agora com a outra cor. Vamos pôr de vermelho de novo, porque eu já tenho todas as cores. O azul, dá para ser o azul. Nós vamos colocar o nosso dividendo em cima, 1.346 dividido por 1.000. O 1.000 é 3 casas depois da vírgula. Lembra da leitura? Décimo, centésimo e milésimo. Um número depois da vírgula, 2 números e 3 números. Então, eu vou botar 3 números. E aqui vai ter, ó, 1, 2, 3, vai ter o número para impor. Vou pôr o 6, o 4 e o 3, aí a vírgula, e sobrou o número 1. Caso falte, você põe o 0, como a gente fez no anterior, ó, aqui no exemplo anterior, tá? É isso, atividade 2 tá aí. É isso que vocês têm que fazer. Vamos para a atividade 3. Bom, volto aqui para dar um resumo da atividade 3, 4 e 5. A atividade 3, 4 e 5 são as operações com números decimais, tá? E cada uma delas tem uma regrinha. Então, a prof colocou aqui um resumão, mas depois, cada vez que fazer um exemplo de cada atividade, a gente vai fazer o resumo também da regrinha, tá? A adição e subtração, a regra é vírgula abaixo de vírgula, tá? Quando faltar números decimal, que é os números depois da vírgula, a gente vai colocar o 0. Já vou falar sobre isso. Na multiplicação, é contar as casas decimais, contar os números que tem depois da vírgula, tá? Ela não vai influenciar no nosso cálculo. E na questão 5, que é a de divisão, nós temos que cortar, aqui é um O, nós vamos cortar a vírgula, nós vamos eliminar a vírgula, tá certo? Mas tem uma regra para eliminar a vírgula, eu vou lá cortar a vírgula e pronto. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos eliminar a vírgula usando, tem uma regra, tá? As casas decimais têm que estar iguais para poder eliminar elas. Então, vamos seguir para cada atividade, para cada exemplo. Vamos lá, então. Nós vamos começar a fazer o exemplo da adição e subtração, vírgula embaixo de vírgula, tá?
Só isso, não tem nada mais diferente. Então, primeiro vou armar, tem que armar, tá? 2,34 foi o primeiro que tinha aqui. 0,6, eu não posso botar o 6 aqui no final, ó, porque a vírgula tem que ser embaixo de vírgula. Então, embaixo do 2 vai ser o 0, embaixo do 3 vai ser o 6, ó, tá? Aí eu vou botar a continha demais. O que aconteceu? Embaixo do 4 ficou sem nada, então não vou botar um zerinho. E aí eu somo normal. E a vírgula já vai ficar no resultado embaixo de vírgula. Só isso. 4 mais 0 dá 4. 3 mais 6 dá 9. 2 mais 0 dá 2. Prontinho. Terminou. Só isso. Agora, a mesma coisa vamos fazer na atividade, no exemplo do menos. Botando vírgula embaixo de vírgula. Então, 2,3 e 0,53. Ó, o 5 ficou embaixo do 3, tá? Vírgula embaixo de vírgula, 0, ó. Porque o primeiro número com o primeiro número, segundo número com o segundo número, terceiro não tem. Então, vamos botar um 0 ali, porque não pode ficar 100, né? Porque nós vamos diminuir. Como é que nada vai tirar o 3? O 0 tira 3 também não existe, mas ele vai pedir emprestado. Então, nós vamos arrumar essa casa decimal aí para pedir emprestado, tá? O 3 vai emprestar pro 0, que vai virar 10. E esse 3 ficou valendo D2. O 2 não dá para tirar 5. Eu já gosto de analisar tudo antes. Então, vai virar 12 e esse aqui vai virar 1. Pronto. Aí, 10 tira 3 é 7. 12 tira 5 também é 7. Pode conferir, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Vírgula embaixo de vírgula. E 1 tira 0 dá 1. Prontinho. Faz a mesma operação normal, só obedecendo a vírgula embaixo de vírgula. E coloque o 0 quando não tem, tá? Porque a parte decimal tem que ficar completa. Se em cima eu tiver 3 números, embaixo também vou ter que ter 3 números, tá certo? Isso é atividade 3. Tem que fazer isso. Tem 3 continhas de mais e 3 continhas de menos. Tem que ser feita. 4 continhas de cada, tá? Armar no caderno. Feito? Vamos para a atividade 4. Agora, então, a gente vai fazer a multiplicação, tá? Multiplicação com números decimais. Nós temos que contar as casas decimais, mas isso só vai ir no resultado. Antes não influencia em nada, tá? Então, eu vou armar normal, tá certo? E vou resolver. Tá? Vamos fazer a tabuada do 5 primeiro, que é o que vem aqui primeiro, né? 5 vezes 3 dá 15, foi 1. 5 vezes 1 dá 5 e 1 dá 6. Ó, não me importei com a vírgula, não preciso me preocupar com a vírgula, só na quantia de mais e de menos. E 5 vezes 2 é 10. Terminei a tabuada do 5, vou botar os dois risquinhos na unidade e vamos para a tabuada do 1. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 1 é 1. E 1 vezes 2 é 2. Aí vou somar. Até agora não me preocupei com a vírgula. Tô fazendo normal a minha conta, tá? Vamos somar esses valores aqui. Aqui dá 5. Aqui deu 9. Ó, esquece da parte de cima agora, tá? Por enquanto, só vamos somar esses dois valores. Aqui dá 1 e aqui dá 3. Agora vem a vírgula. Eu vou contar as casas decimais, tá? Vamos ver quantas casas decimais. Decimais os números depois da vírgula. Então, aqui tem 2 casas e aqui tem 1 casa. Então, nós temos um total de 3 casas que nós temos por depois da vírgula. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3. 3 números depois da vírgula. Então, a vírgula tem que ir aqui, ó. Prontinho. É só isso. Contar as casas decimais e essa mesma quantidade de casas tem que ir no resultado. Se eu tivesse dado só 2 casas decimais, eu teria que contar só 2 números. Se tivesse dado só 1 casa decimal, só ia 1 número depois da vírgula, tá? Vamos fazer um exemplo ali que tem mais 1. Não vou me preocupar com a vírgula, vou fazer normal. Então, 1,18 vezes 3. Não precisa pôr vírgula embaixo de vírgula, porque nem teria aqui, tá? É só fazer a tabuada normal. 3 vezes 8, 24. Daí 3 vai 2. 3 vezes 1 dá 3 com 2 dá 5. E 3 vezes 1 dá 3. Terminou minha conta, só tem uma tabuada, fechou. Agora eu vou pôr a vírgula. Aonde vai a minha vírgula? Eu vou olhar quantas casas decimais eu tenho. Aqui tenho 2 casas. Aqui eu tenho 0 casa, não tem nenhum número. Então, eu vou manter só 2 casas decimais, tá?
aqui tenho 0 casas. Então, vou botar 2 casas, só obedecer essas 2 que eu tenho. Então, 1, 2, aqui vai a vírgula. Então, a resposta é 3,54. Bem, isso tem que ser feito na atividade 3, tá? Multiplicar os números, depois contar as casas decimais e obedecer essa quantidade na resposta. Ok? Qualquer dúvida é só perguntar para a prof. Turma, então volta aqui com a última atividade, que é a da divisão. E ela tem uma regrinha também específica. Nós temos que eliminar a vírgula. Mas não é só tirar a vírgula, tem uma regrinha. Para mim tirar a vírgula, as casas decimais têm que estar do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de casas decimais, tá? Então vamos ver o exemplo. Eu tenho aqui nessa primeira 2 casas e aqui eu tenho 1. Então elas não estão iguais na quantidade. Então, esse 2 tem que ir com 2 casas. Então, vou pôr um 0 aqui. Depois que eu deixei igual, nós vamos eliminar a vírgula. Cai fora. Tá? Vai ficar 212 dividido... Ó, esse 0 aqui anterior, ó, não vai, tá? Porque a gente não diz que tem 0,20 reais. A gente diz que tem 20. Tá certo? O depois tem valor, mas o antes não. Então, aqui nós vamos botar só o 20. Quantas vezes o 20 cabe no 21? Agora vamos dividir normal, tá? Eliminei a vírgula, divido normal. Vai caber uma vez só, que dá 20. Sobrou 12. Não é que sobrou 12, baixei aqui o 2 que ficou 12. Vocês estão vendo que o 12 não cabe no 20, o 20 não cabe no 12. Mas o 2 é o último número que eu baixei. Eu vou ter que aumentar ele, então vou ter que botar 0, pronto, agora sim. 120 na tábua do 2 é o 6, porque o 6 vezes 2 dá 12 e 6 vezes 0 dá 0. Então, aí tá a resposta, ó, eu divido normal, daí como vocês já fizeram nas aulas anteriores, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, tenho uma casa, aqui eu tenho 2 casas, então vamos botar um 0 aqui, 2 casas, agora eu posso tirar a vírgula. Então, vai ficar 320 dividido por 16, ó, o 0 anterior não conta. O 16 cabe 2 vezes no 32. Baixei o 0, que não precisa dividir, vou pôr direto na resposta. Então, nem sempre vai aparecer a vírgula, olha, às vezes pode aparecer, às vezes não, tá? Mas o importa é eliminar a vírgula desde que a parte decimal esteja com a mesma quantidade de casas, tá? E aí divide normal. Se a vírgula aparecer, apareceu. Se não apareceu, não tem problema. Certinho? Qualquer coisa é só pedir para a prof.